Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui, trazendo para vocês mais um pouquinho sobre a Zite, agora mais focado no que a gente estuda, né? Ao que a Zite se dedica, ao objeto da comunidade como um todo. E a gente já falou em outros materiais aí sobre a estrutura, como a comunidade funciona e outras coisas, mas hoje a gente vai fazer, né, um overview, aí, um resumo do objeto da comunidade, né, ao que a Zite se dedica, né? E é claro que é quando a gente fala de humanidades exponenciais e outros termos que a gente já comentou, existe um leque imenso aí de coisas, né, de itens e estudos que podem ser feitos, mas a gente acredita aqui na Zite que antes de qualquer coisa, a gente é uma comunidade que está inserida no estudo do tempo, né? O tempo é a base, é o guarda-chuva aí que determina os outros pontos, os outros focos de estudo da Zite, mas como a gente sempre fala, a Zite é uma comunidade focada no estudo das humanidades exponenciais, da vanguarda e do comportamento e do pensamento humanos, não com foco, claro, na criação de vanguarda, mas na análise, né, dessa vanguarda, na análise desses comportamentos, na análise geral das humanidades exponenciais. E dessa forma, além desses estudos, a gente também acaba por aceitar algumas correntes de pensamento sobre a ontologia do tempo. E o que é a ontologia, né? O que é a natureza ontológica de algo? É uma parte da filosofia que estuda aí como a coisa se manifesta, estuda a coisa em si, o seu comportamento em si, né? A manifestação dessa coisa. E a gente, então, trabalha aí dentro, estuda dentro, vive, analisa dentro da natureza ontológica do tempo. Então, o tempo em si, né, ele é o maior objeto de estudo da comunidade. É a partir dele que a gente vai desenvolvendo outros estudos, né? Já que a gente estuda as humanidades exponenciais, a gente tem que entender que isso é estudado dentro da manifestação do tempo, né? O Zeitgeist, ele é a manifestação do pensamento, do clima sociocultural dentro de um tempo, né? Então tudo tem uma relação muito grande com o tempo, com a compreensão do tempo em si, não de uma forma física, mas claro, sempre a partir da perspectiva humana, o foco de estudo, como é a intenção de estudo da Zite. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é o tempo para a Zite, né? Como funciona? Qual que é a visão da Zite em cima do tempo? E aí a gente tem várias noções temporais que a gente pode aplicar aqui na Zite. A gente não tem uma linha única. Apesar da gente ter algumas correntes mais aceitas e mais presentes dentro da forma como a gente entende o tempo, como a gente analisa o comportamento dentro do tempo, a gente tem algumas. Né, a gente tem essas formas mais aceitas, a gente não tem uma forma oficial. Olha, a Zite entende o tempo desta forma. A gente está aberto aí para várias compreensões do tempo, até porque o tempo, embora ele seja um instituto naturalmente da física, né, aqui para a Zite a gente está levando em consideração o tempo a partir da perspectiva humana, sempre a partir da perspectiva humana. Então a gente faz essas análises através de diversas noções temporais. E uma delas, talvez uma das principais, é o futurismo. Quando a gente fala futurismo, é um termo em si que ele leva para diversas compreensões desse termo. Tá? Tem muita gente que acha que futurismo é a ficção, tem muita gente que acha que o futurismo é uma espécie de estudo esotérico, algo sobrenatural, enfim, tem várias questões, né, ligadas ao termo para quem ainda não é um estudioso do termo, né? Então, a Zite hoje ela segue correntes de estudos futuristas na compreensão de que o futuro é um objeto de análise. Claro, das humanidades exponenciais. Se elas são exponenciais, é porque elas podem se tornar tendências, podem vir a se tornar movimentos que vão levar a um próximo passo no status quo. Então é importante que a gente entenda que o futurismo ele é uma das premissas da Zite, mas não é 100%. A gente não está focado somente nisso. Nosso foco é, como eu disse, as humanidades exponenciais. E dentre elas, é claro que para compreendê-las também, a gente também tem as noções de futurismo, certo? É importante lembrar que desde 2012 a ONU, através da Unesco, ela determina que a alfabetização de futuros é uma das habilidades necessárias para o século XXI. Mas o que significa aí alfabetização de futuros, né?
Pessoal, em primeiro lugar, entender que o futuro ele é ainda um privilégio, né? Poder pensar no futuro é ainda um privilégio, né? Ter a noção, a compreensão de amanhã é algo puramente humano, mas é um privilégio para determinados grupos humanos. Isso, para a gente fazer uma analogia, basta entender investimento, né? As pessoas mais pobres, as pessoas que não têm dinheiro dentro da sociedade capitalista, não fazendo aí um contraponto à sociedade capitalista, só observando uma realidade, elas não podem se dedicar ao investimento, né? Pensando em futuro. Então, o futuro é um investimento sempre. A gente realiza atos hoje pensando na possibilidade de que esses atos sejam benéficos para a gente amanhã, ou faz sem pensar. Geralmente, a ideia do sem pensar, ela é sempre mais próxima ao animalesco, é sempre mais próxima ao que nos leva ao primitivo. A capacidade de planejamento, de pensar, de estruturar o amanhã, de ter noção de futuro, ela é 100% humana. Não há nenhum indício, nenhuma espécie animal que tenha a capacidade de amanhã, de futurar, né? Não a um ser humano. E dentre os humanos, é claro, essa capacidade também tem níveis diferentes. Então, como eu estava dizendo, em sociedades mais pobres, dentro do modo de produção capitalista, você não tem muita possibilidade de planejamento. Isso a gente leva numa analogia simples, numa comparação simples com o dia a dia. Uma pessoa pobre, ela pode pegar o dinheiro dela e investir o dinheiro? Ela não pode pensar no amanhã, porque ela está sempre muito preocupada em sobreviver ao hoje. Certo? Então, sim, o futuro, o pensamento de futuro, a capacidade desse tipo de planejamento, da criação e composição de cenários desejáveis para o futuro, ela ainda é um privilégio, mas ela também se torna cada vez mais uma necessidade. É por isso que a ONU vem trazendo essa diretriz. Né? Porque quando você consegue imaginar cenários desejáveis, você também vai ancorando, né, as suas ações nesse cenário. Você se compromete com o futuro e assim você consegue desenvolvê-lo. Pessoal, eu trouxe aqui eu quero falar um pouquinho sobre as diversas formas de compreensão de futurismo que a gente tem na mesa hoje em dia. Então, não necessariamente, né, o futurismo, ou análise de tendências e coisas do gênero, elas são itens extremamente conhecidos em todos os seus sentidos. Então tem muita gente que vai levar para um lado, vai levar para outro. Então eu vou explicar um pouquinho as principais correntes de pensamentos de amanhã, pensamentos de futuro. Tá? Então a gente tem hoje, por exemplo, a pesquisa de mercado, extremamente necessária para um mundo mais comercial, empresarial, etc., mas que acaba também esbarrando aí em comportamento e outras coisas que vão além, às vezes, do consumo em si. Então eu tenho aí a pesquisa de mercado, o forecasting, o cool hunting, o trend hunting, a futurologia, o futurismo, a ficção científica e o zeit hunting, que aí é o termo que a gente desenvolveu aqui na comunidade. Então quando eu falo em pesquisa de mercado, a definição seria como o mercado tem se comportado hoje e como ele tende a se comportar amanhã. Então é sempre uma questão muito comercial, mercadológica, empresarial e, claro, baseada no consumo, certo? Quando eu falo em forecasting, eu estou falando do que é mais provável que aconteça amanhã, não necessariamente somente com relação ao mercado, mas é num futuro muito próximo aí, né, que a gente chama de futuro emergente. Tem o futuro emergente, pós-emergente, e tem o futuro futuro, né? Então, o futuro emergente é aquele de hoje para 5 anos no máximo aí. Eu vou criar essas possibilidades de 5 a 10 anos, né? 5 a 10 anos mais ou menos, já estou falando de um futuro pós-emergente, é mais distante, é mais difícil eu ter uma compreensão dali, ou ter uma análise mais precisa de possibilidades de cenários, né? E até me comprometer com alguns cenários mais futuros quando eles são pós-emergentes. E eu tenho aí a ideia do futuro futuro, que é depois de 10 anos, já fica extremamente mais especulativo do que possível, né? De que eu consiga alinhar as minhas expectativas de hoje com uma timeline, aí, com uma rede de ações para compor esses cenários que são desejáveis, certo? Então eu tenho a pesquisa de mercado, como a gente falou, tem o forecasting, que também é para futuros emergentes, tá? Então, o forecasting serve também para previsão de tempo, ele está dentro dessa mesmo estudo, não é mercadologicamente usado para isso, mas quando a gente fala de previsão do tempo, eu estou falando de forecasting, tá? A previsão de como vai estar o tráfego amanhã, o mercado de ações, tudo isso eu faço através de forecasting. E eu tenho depois também o cool hunting, né? Ou
a caça por coisas legais, né, coisas atuais, etc., que tem muito a ver aí com o trend hunting também, outra modalidade de futuro, né, a caça de tendências, seria a tradução literal, tá? O cool hunting, por definição, ele é o que vai ser o mainstream amanhã, ele é o que vai ser o status quo, ele é o que vai estar na boca do povo amanhã, tá? Uma tradução, uma forma de explicar o cool hunting é isso. São pessoas que são extremamente estudiosas da área e conseguem, ao observar certos movimentos culturais, sociais, etc., até de consumo, entenderem coisas que estão para se tornar as coisas faladas, né? Para se tornar o status quo. Uma dancinha de hoje, que amanhã, que é de um grupo pequeno hoje, e que amanhã vai ser a grande dança da moda, por exemplo, né? Para vocês entenderem que isso não fica só dentro de questões mercadológicas, né? Então, pode ser uma tendência na moda, um novo gadget, um cantor em quem você pode se apostar e etc. E ela trabalha aí com futuros emergentes e também pós-emergentes, tá bom? Quando a gente fala de trend hunting, é isso, a diferença é que vai um pouquinho mais focado no cultural em si. Então, às vezes, eu posso estar falando de uma gíria que vai surgir, de um movimento político que tende a se tornar mais expressivo aí em futuros emergentes e pós-emergentes. Mas aí, galera, quando eu falo futurologia, geralmente eu já estou indo para uma outra percepção. Não é oficial, não está no dicionário exatamente isso, mas quando eu falo futurologia, o que vem à mente é um estudo ali mais empírico, né, das pessoas que adivinham de fato o futuro ou que tem algum método sobrenatural de conexão com o futuro e ter uma previsão de futuro. E aí não necessariamente a gente fala de futuros, né? A futurologia ela é mais no singular, ela analisa o futuro, né? Ela tem uma ideia do que, não, amanhã vai ser isso, ela dá certezas, assim. Então esse é mais ou menos o caminho, mas também não é oficialmente, tá? Não tá no dicionário ou em alguma enciclopédia que futurologia é exatamente isso. Mas é que é um termo que acabou cada vez mais sendo usado para esse sentido. E ele trabalha com futuros emergentes, pós-emergentes e até com futuros mesmo, né? E aí a gente tem o futurismo, que é onde a gente entra aí por definição, que é essa ciência num geral, né? Eu vou chamar de ciência, que estuda mecanicamente formas de desenvolver possibilidades de futuros, né? Sempre aí no plural. Eu não tenho como prever, eu tenho como criar cenários possíveis, entender possibilidades e a partir daí também criando âncoras, né? Eu vou me ligando a futuros desejáveis e que eu vou, então, a partir daí, ajudar a construir esses futuros, tá? Sempre trabalhando aí muito menos num emergente, onde ficaria o forecasting, a pesquisa de mercado, mas já num pós-emergente e num futuro. E depois a gente tem a ficção científica. Mas a ficção científica ela não é literatura, não é cinema, não é arte. Ela é sim, e isso também é útil, né? Muito do que a gente compõe hoje, ou de cenários futuros, ou que a gente deseja, ou que a gente não quer desejar, né? As distopias aí que a gente não quer ver, a gente vê primeiro na imaginação de alguém, na ficção que está na arte, que está em alguma forma cultural, e a gente começa então ou a criar caminhos para chegar nisso, ou pensar em caminhos para evitar isso. Né? Quantas vezes a gente não usa, por exemplo, o livro 1984 do Orwell para falar de coisas que a gente não quer ver, né? De situações que a gente precisa evitar. E isso foi uma obra de ficção criada falando de um futuro indesejável, portanto. Então a ficção científica ela é uma arte, ela é um caminho muito pessoal e subjetivo da compreensão de futuros, mas ela é interessante também, está aí dentro dos mesmos outros, no mesmo peso aí dos demais ramos de estudos do futuro. E o Zeit Hunting, né, que é o caçador dos tempos aí, ou do tempo, Zeit significa sempre, vamos lembrar sempre, significa tempo. Então a Zeit ela é uma comunidade dedicada ao tempo. E o que é o Zeit Hunting? Né? Ele é um ramo aí de futuros onde eu estudo referências para o futuro, né? Onde eu posso encontrar referências para o futuro. Essa é a base do Zeit Hunting e ele vai para futuro, ele trabalha com futuros com futuros emergentes, pós-emergentes, futuros também dentro do time frame dele, né? Da compreensão dele de onde o Zeit Hunting está dentro do tempo.
Então, aqui na Zite, uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração é que a gente parte, né, do pressuposto de que o tempo ele é sim uma espiral crescente. Então, a primeira modalidade de futuro e a mais básica que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente entende, é a ideia de que o tempo ele é uma espiral crescente, ou seja, ele não se repete, ele não é cíclico, né? Ele vai avançando em espiral. E a gente tem essa frase que gosta de falar bastante, que é nada se repete, tudo se refere, certo? O tempo é sempre uma referência avançando em si mesmo. Olha aí que bacana. Bom, gente, e aí a gente entende algumas outras correntes além do futurismo. A gente abraça outras correntes de pensamento além do futurismo. Então a gente tem aí o presentismo, né? O presentismo, a alfabetização de presentes também, que é uma corrente, um trabalho, uma crença aí da Zite. Porque na filosofia do tempo, né, tem essa ideia de presentismo, que é essa corrente focada no presente como a única forma existente de tempo. E quando a gente fala única forma existente de tempo, porque o presentismo ele se opõe à ideia de que de fato existe um futuro e um passado, né? É interessante isso, porque faz sentido em algumas análises, uma vez que se o passado e o presente, desculpa, se o passado e o futuro existem, né, onde eles estão? Onde eles estão guardados? Eles estão na memória, eles estão, enfim, não há um lugar de fato onde eles possam estar existindo nesse momento. Podem ter existido, mas eles deixaram de existir. Então, na corrente presentista, né, que se opõe a uma outra corrente chamada eternista, depois a gente fala sobre ela, a gente entra na dúvida aí sobre a existência de um passado ou de um futuro, e a gente compreende o presente como a única forma de tempo. Né? Isso é muito legal, tem muitos autores, alguns que a gente super indica, como o Hartog, né, o François Hartog, ou Hartog, vocês me desculpem a pronúncia, mas que é um autor que fala bastante, um historiador que fala bastante sobre essa linha de pensamento aí, de compreensão ontológica do tempo. Depois, como a gente falou, a gente tem o eternismo, né, uma outra corrente até que se opõe aí ao presentismo, né? E os eternalistas ou eternistas, eles sustentam que o tempo é uma dimensão da realidade e que tem a mesma veracidade, o mesmo peso e a mesma proporção nas suas dimensões espaciais. Sendo assim, todas as coisas, né, o passado, o presente, o futuro, elas podem ser consideradas tão reais quanto as coisas atuais, presentes. Então, uma coisa que já existiu e que está no passado, ela é tão existente hoje quanto ela foi no passado. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, como eu disse, esse é um vídeo breve, esse é um áudio breve. Eu não sei se você está vendo isso por podcast ou por vídeo, mas de qualquer forma, esse é um material breve, onde a gente está explicando possíveis linhas de pensamento e de análise ontológica do tempo dentro da Zite, tá bom? As quais as que a gente mais interage aqui dentro da Zite. O eternismo é uma delas, tá bom? E se você é eternista, obviamente, você consegue confiar um pouquinho mais na possibilidade do futurismo. Depois a gente tem as ideias vanguardistas, tá? Ela foge um pouco ao estudo ontológico do tempo, né, da natureza do manifesto do tempo, mas ela ela encontra bastante aquilo que a gente quer tratar na Zite através das humanidades exponenciais. Então, quando a gente fala que está situado, né, na exata linha de separação entre o presente e o futuro, a gente sempre fala que a Zite é uma comunidade que ela está aí na linha de arrebentação, né, na linha da praia, ali onde a onda bate mesmo, sendo a praia o presente e a onda o futuro, ou vice-versa, e a Zite é essa linha da espuma da praia. Nesse sentido, a Zite acaba se envelopando nisso, né? Dentro desse pensamento de um movimento motriz, ou seja, ela estuda a vanguarda, né, esse ponto específico entre o que é o presente e o que é o futuro, como uma locomotiva, a vanguarda sendo o motriz, a locomotiva do clima cultural, social, filosófico da sociedade. A vanguarda, ela é o presente futuro, por assim dizer, né? Ela é o presente já com um pezinho ali adiantado. É o presente adiantado que a gente fala, né? Ou presente futuro mesmo também está certo. Então essa corrente, ela permite a gente entender o tempo
como uma espiral positiva, mais uma vez, é a principal determinação de tempo que a gente tem na Zeit, apesar dela não ser taxativa, né, terminativa, intempestiva, ela é uma determinação que a gente acredita bastante enquanto comunidade. Então, no lugar do tempo ter uma natureza cíclica, ele tem uma natureza em avanço dentro de uma espiral que se refere, ou se, né, o tempo nunca se repete, ele sempre se refere. E por fim, entre as linhas, as correntes que a gente tem aqui na Zeit, que a gente entende, pessoal, a gente gosta muito do ancestralismo. Olha que legal isso, já vamos para o passado, seria isso? Pois é, o ancestralismo, na verdade, ele é um conjunto de ideias variadas de tempo, tá? Que podem ser consideradas as correntes de pensamento que buscam não só o resgate de percepções e pensamentos ancestrais da humanidade, como também os compreendem como pensamentos vigentes. Ou, se não vigentes, não o sendo por culpa da corrupção sociofilosófica do homem para consigo mesmo e sua relação com o mundo. Então, o ancestralismo ele é sempre um resgate de formas de pensamento, de maneiras de pensamento e compreensão do tempo, das humanidades, da expressão humana, que são mais naturais ao homem, ou que são mais originais à sociedade, lá de trás, né, de como a gente de fato é, e que a gente acabou se perdendo aí no decorrer da evolução, né? Não vou nem falar da evolução, é uma palavra errada, mas das transformações da sociedade ao longo do tempo, e a gente acaba se desconectando um pouco do que é originalmente humano enquanto percepção das coisas. Então, o ancestralismo também é uma corrente que a gente acredita bastante aqui na Zeit, tá bom, gente? E aí, a gente tem que entender que existem diversas formas de enxergar a natureza ontológica do tempo, tá? Mas a verdade é que todas elas acabam esbarrando no elemento principal, que é a própria percepção humana subjetiva sobre as coisas. E assim, o tempo e a maneira como a gente determina o tempo, de certa forma, é algo bem pessoal. Tá? Ele é subjetivo, portanto é pessoal. Quando a gente fala que uma coisa ela é subjetiva, é porque eu tenho compreensões empíricas sobre aquilo, de acordo com as minhas próprias experiências, com a minha própria percepção, com a minha própria vivência. Isso faz com que a percepção seja pessoal. Isso é subjetivo. Né? A gente vai ter outros vídeos explicando o que é subjetividade, objetividade e intersubjetividade, que é o termo imprescindível para a gente comentar aqui nesse mesmo vídeo. Mas a intersubjetividade, em um resumo do resumo, a gente pode compreender como a forma, como a subjetividade em conjunto. Então, eu tenho uma forma de ver as coisas, você tem outra forma de ver as coisas, cada um tem a sua maneira subjetiva, suas crenças subjetivas, né, suas perspectivas subjetivas, mas algumas coisas o ser humano conseguiu ter subjetivamente em conjunto. E isso é o intersubjetivo. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Religiões. Você tem uma percepção subjetiva do que é sagrado, outra pessoa da sua mesma religião tem uma percepção subjetiva do que é sagrado, de como é Deus e do deuses, enfim. Quando vocês juntos acreditam num mesmo Deus, ele é subjetivo. O Deus não é algo objetivo, ou qualquer que seja a entidade ou o sagrado não é algo objetivo, material, concreto, tangível. Então ele é algo subjetivo. Quando eu creio em algo subjetivo e você também, esse algo é intersubjetivo. Intersubjetivo. Cremos juntos, né, nesse item. Não precisa falar só de religião, o dinheiro. Eu coloco valor, eu acredito que o dinheiro tem valor. Você também acredita que o dinheiro tem valor. Né? Ele não tem um valor material objetivo, ele não é uma fruta que tem um valor material que eu posso pegar e comer. O dinheiro, o papel, ele tem valor subjetivo. Só que o valor dele é subjetivo em conjunto. Todo mundo acredita no valor dele, por isso mesmo ele tem valor. Se as pessoas deixarem de acreditar que ele tem valor, ele passa a não ter mais valor. Se eu achar que ele tem um tipo de valor, você achar que ele tem outro, ele deixa de ter o valor. Ele tem um valor geral que todo mundo acredita intersubjetivamente. Então, isso é a camada intersubjetiva. E eu estou dizendo isso porque o tempo tem essa compreensão subjetiva, mas também tem uma compreensão intersubjetiva, que é coletiva. E é aí que fica legal, porque a gente passou por algumas
pouquíssimas revoluções máximas, né? Revoluções, master revoluções aí dentro da história humana como um todo, e todas elas estão alinhadas com revoluções no modo de compreensão do tempo. A gente vai ter um material exclusivo para falar só sobre essa parte, mas hoje eu quero resumir bastante isso aqui para vocês. A gente surge enquanto espécie mais ou menos 2,5 milhões de anos aí, até onde a ciência conseguiu entender hoje. E nessa época, a gente era basicamente animal, ou seja, a gente não tinha compreensão do amanhã, do futuro, do tempo. E a gente passa por uma grande revolução entre 70 e 30 mil anos atrás, que a gente chama de revolução cognitiva, que é justamente o período onde a gente começa a conseguir criar realidades intersubjetivas, mas nós não vamos entrar nisso hoje. Mas nesse período, né, a gente entra para sociedades caçadoras-coletoras e a gente já começa a criar a sociedade, né? A gente deixa de ser animal e passa a ser humano no sentido social da palavra. E nesse ponto, a gente passa a ter sim compreensão do amanhã. Eu posso caçar hoje comida suficiente para a gente sobreviver um mês, porque eu sei o que é um tempo. Eu não sei ainda dividir o tempo em meses e tudo mais, mas eu sei que eu preciso me programar, eu preciso de tudo isso, porque eu já tenho uma noção de amanhã. Eu já tenho noção de que eu posso morrer e depois vou buscar um além ou algo assim, enfim, como fosse a ideia deles nessa época, e já começo a construir túmulos, já começam a pensar em legado, em coisas assim. Isso é revolução, isso é parte da revolução cognitiva, mas foi a primeira grande revolução pela qual a gente passou. E ela tem a ver com relação com o tempo. Eu passo a enxergar o amanhã a partir dessa revolução. E depois, lá para 12 mil anos, olha como os tempos vão diminuindo. Tá? De 2 milhões, quase 3 milhões de anos até 70 mil anos, a gente foi animal. De 70 a 30, pouco tempo, a gente foi caçador-coletor. Lá para 12 mil anos, quando a gente tem a Revolução Agrícola, a gente passa para uma nova percepção de tempo. A gente entra para o tempo agrícola, né? Onde a gente compreende o tempo somente a partir do que a natureza obriga. Então, olha, eu não sei o que é fim de semana, o que é mês, mas eu sei que eu tenho que plantar hoje para colher amanhã. Eu sei que a natureza não divide o tempo em fragmentinhos quadrados, né? Ela tem as estações, enfim. Os primeiros calendários começam a surgir nessa época e eles vêm trazendo para a gente, são calendários lunares, solares, né? Não tem um objetivo muito matemático de tempo. Eles são mais ligados a fases da Lua, são mais ligados a estações do ano, etc. E muitos dos quais ainda fazem a base da nossa medição de tempo hoje, embora a gente tenha fragmentado de outras formas com o decorrer do tempo. De 12 mil anos, então, da agricultura até hoje em dia, é claro que até hoje em dia, até o século XIX, 18, na verdade, é claro que a humanidade mudou muito, a política mudou, a arte mudou, tudo mudou, muito se transformou, mas não houve nenhum tipo de revolução tão importante, tão máxima quanto a que aconteceu da mudança na revolução cognitiva ou na revolução agrícola. Essa próxima revolução de compreensão de tempo, né, ou da intersubjetividade do tempo, ela vai acontecer só no século XVIII, entre o século XVIII e XIX, que é a Revolução Industrial, onde a gente começa então a fragmentar o tempo de outras formas, entra nessa noção do tempo industrial, do tempo em linha de produção, do tempo fragmentadinho, surgem os relógios, né? Então eu tenho horas, segundos, minutos, eu divido as coisas, eu tenho fins de semana, eu tenho coisas que a natureza, para a natureza não fazem sentido nenhum, mas o homem já passa a ter domínio do tempo a partir daí, até em pouquíssimo tempo a gente entrar na próxima revolução. Vejam que os tempos vão diminuindo. E a próxima revolução, ela acontece no século XX, que é a revolução digital, tá? Apesar dela ter começado no século XX, ela entra de forma mais grave no século XXI, mas ela começou no século XX e ela já muda totalmente a nossa compreensão de tempo, ela tira a ideia de que distância e tempo são coisas próximas, porque até então qualquer coisa que era distante levaria tempo. Hoje, com a revolução digital, isso não existe. Não há noção de que tempo e distância são a mesma coisa. Isso muda muito na concepção de como o mundo
de como a gente constrói o mundo e etc. Como eu disse, vou fazer um material exclusivo sobre essas revoluções, inclusive sobre a próxima, né, que vem sendo aí especulada, que está bem próxima mesmo, tá já agora no século XXI, e seria a revolução GNR ou pós-digital, tem alguns termos aí, mas a gente vai falar disso num material exclusivo. Hoje eu queria trazer para vocês só isso mesmo, falar sobre como funciona o objeto da Zeit, o objeto máximo da Zeit, que é o tempo e quais são as possibilidades e linhas de compreensão do tempo que a gente tem dentro da nossa comunidade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Claro, podem perguntar, tirar dúvidas. E esse foi uma passagem muito rápida, um overview sobre o nosso objeto. Vou fazer vídeos e áudios e podcasts, etc., e vários materiais e conteúdos exclusivos sobre cada um desses temas, sobre ancestralismo, sobre presentismo, futurismo, cool hunt, zeit hunt, enfim, sobre as revoluções da percepção do tempo, etc. Mas esse aqui é o geral, onde a gente passou bem rapidamente, bem brevemente em cada um dessas linhas de compreensão ontológica do tempo que a gente tem aqui na Zeit. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui e até a próxima.